Olá, boa noite, eu sou Mara Cabral, esse é o Sexo, Arroz e Internet e com a sua permissão e a sua conivência entro agora na sua casa através do seu televisor ou da sua rede social e do seu computador. O programa de hoje promete. O programa de hoje vai falar de muitos assuntos e não vai falar de nenhum. O programa de hoje quer falar a verdade. Eu quero dizer para vocês aí em casa que todo programa de televisão ele é feito com a verdade, muito embora às vezes ele possa ir para o ar omitindo essa verdade. O programa Sexo, Arroz e Internet, ele é pautado na verdade. Ele é pautado em tudo aquilo que eu acredito ser verdadeiro. O fato de ser verdade para mim nem sempre quer dizer que é verdade para todos vocês que estão em casa. Mas vocês estão achando, sinceramente, que o tema é verdade ou mentira? Não, não é. A gente vai falar do quanto é difícil, o quanto é complicado você pautar a sua verdade a partir do seu relacionamento com outra pessoa. Todas as nossas ações ao longo da vida implica você estar relacionado de uma maneira ou de outra com outra pessoa. No máximo, com você mesmo. No mínimo, com a maioria das pessoas que estão à sua volta. Parece que eu falei ao contrário, não é? Não, porque eu estou falando, na verdade, das relações delicadas. E esse é o nosso tema que as nossas convidadas estão à vontade hoje, não se preocuparam em saber antes do programa começar. Na verdade, eu preciso fazer uma preleçãozinha sobre as nossas convidadas. As nossas convidadas hoje nem precisariam de um tema. Elas são mulheres de opinião, são mulheres que estão acostumadas a falar sobre qualquer assunto porque estão preparadas. Não só por suas profissões, como também pelas suas próprias vidas. Escolhi a dedo, nesse feriado, as melhores, talvez as mais cheias de opinião a dar pessoas, mulheres, para o Sexo, Arroz e Internet de hoje. Então, aí recebam na sua casa as minhas super convidadas de hoje. Pete, que eu não vou pronunciar o sobrenome porque eu vou me enrolar. Não é nada. Pete Menberg, isso. Érica Mêndola, perdão. Pode ser Almeida Pode ser Almeida também. Glaucio Galavotti e Yara Fonseca. Bem-vindas, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo. Obrigada. Passou a ansiedade ou não tinha nenhuma? Nenhuma. Ai, Mara, você deixa a gente bastante à vontade. Ai, eu já estava Agora pronta com essa pra... musiquinha eu comecei a coração. Olha só, a gente já vai falar dessa ansiedade rapidinho, mas é que eu tenho aquela pessoa que você sabe como se comporta quando eu não dou atenção, né? É, o meu problema, a gente convida uma vez, aí a gente... Sabe como é que é, né? Cris Meneguzzi, bem-vindo. Agora tem que aguentar, né, Tem Mara? que aguentar. Como é que tá a nossa rede social? Já tá começando a movimentar, a Cris Carolo já mandou beijo, a Rosa Maria já mandou beijo pra gente também. E eu quero convidar você em casa para participar com a gente. Aproveita que é feriado, não deu aquele ressaca pós-segunda ainda. E vamos lá, o telefone é 2111-2133. Você pode participar ao vivo ou pelo Twitter, @programa-sai, ou no Facebook, facebook.com/programa-sai. Participa aí com a gente que eu tô esperando. Cris, eu tenho uma reclamação que eu recebi esses dias pela rede social. Estão dizendo que você não lê Twitter, você só lê o Facebook. Precisa dar mais atenção para os nossos followers. Tá, é que a gente tem o fluxo maior pelo Facebook também. Então vamos participar pelo Twitter um pouquinho mais. Mas vou ler os dois, prometo. É isso. Uma vez que eu já chamei a atenção dela, então agora vamos chamar a atenção das nossas convidadas. Meninas, relações delicadas. Imaginavam que passava por aí o tema ou não? Nem um pouco. Não. Não imaginava nada. Quando a gente junta 4 jornalistas, a impressão que a gente tem é que a gente vai falar de notícia. Você falou em verdade, né? A sua verdade, eu relacionei a todas nós aqui, porque somos todas jornalistas, né? Uhum. E por hábito, por força da profissão, a gente lida com o fato. E o fato geralmente é uma verdade, né? Uhum. E das mais cruas, assim, vocês não acham? Com certeza. Porque o fato é aquela coisa que não tem muito... Que inventar. que Fato é contestar, fato. inventar, né? É uma verdade, seria a verdade mais básica, vamos dizer assim.
Foi a minha linha de pensamento, Érica. E aí é por isso que eu quero linkar com o tema do programa. Porque assim, quando a gente fala em verdade, a gente fala da opinião, e a gente fala de jornalismo, de notícia, compromisso com a verdade, a gente está falando de relações. A gente está falando que a nossa verdade vai nos criar relações que têm que ser delicadas, seja a interpretação que você quiser dar para esse tema, quer dizer, para a palavra. Delicada no sentido de cuidadosa, delicada no sentido de, ai meu Deus, pisando em ovos, delicada no sentido de não posso falar porque vai me complicar. E aí eu quero saber um pouquinho disso, porque afinal de contas o programa não está interessado nas notícias de hoje. O programa está interessado no que vocês, mulheres tão importantes, pensam. Tem alguma relação muito delicada na sua vida? Acho que todas as relações são delicadas. Não no sentido de você tomar cuidado com elas, mas no sentido de você respeitar, de você conhecer. Então, essa delicadeza que eu gostaria de falar, sabe? Não aquele delicado de você dizer assim, será que eu posso falar? Será que eu devo? Será que ela vai se magoar? Sabe essa coisa de você ficar pensando muito antes de você falar? Então, eu acho que a delicadeza das relações, ela está desde a sua relação com seu filho, com seu marido, com seu colega de trabalho, no dia a dia, quando você acorda, no bom dia que você dá. Para mim, quando eu falo em relações delicadas, eu penso nisso. Mas não penso em jornalismo, porque a relação ali é muito delicada. Era aí... Como a gente não vai falar de fatos nem notícias, mas aí a gente trazendo para o pessoal. A gente não pode ignorar que vocês são jornalistas. E aí essa relação delicada que eu sei que vocês têm, porque afinal de contas tem uma relação pessoal com cada uma de vocês, implica em saber que vocês não têm só comigo, vocês têm com um público, ou tiveram, ou ainda têm. E aí sim essa relação é delicada. Érica, você não está atuando como jornalista atualmente? Não, eu estou como secretária adjunta da Cultura, né? Trabalhamos juntinhas. Exato. Estive até 1 ano e meio, atrás, como assessora de imprensa da Secretaria da Saúde, né? E tenho a minha assessoria de imprensa, quer dizer, na verdade a gente está sempre alinhavando algumas coisas, né? E aí mistura duas relações delicadas, que é o jornalismo e o poder público. Exato, mas trazer para o poder público, carregar comigo até o poder público a experiência que eu tenho em jornalismo, me engrandece muito no trabalho, me ajuda muito no trabalho. Porque é uma rede de relações, de relacionamentos muito grande, né? São muitos anos de trabalho e essa rede que foi sendo construída aos poucos, com delicadeza, com amizade, com profissionalismo. Quer dizer, e eu tenho essa bagagem, graças a Deus, que foi realmente alinhavada com carinho, com cuidado, com muito zelo, ao longo do dedicação, né, Érica? Muito trabalho. Não foi à toa que eu escolhi vocês quatro, vamos combinar, né? Tijolo e pedra para carregar, não é? E muita história construída. Muita. Essa que a Glauce, hello? A Glauce está na rede social dela, lá não larga de jeito nenhum. História essa que a Glauce escreve todos os dias nas ruas de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, como é que é essa relação delicada com a verdade, essa relação delicada com quem te vê, com quem te assiste e com quem tem que responder para você, às vezes, perguntas muito delicadas? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade em lidar com isso. Lidar com essa separação de ser eu mesma e de ser a repórter. Porque tem que fazer, porque as pessoas confundem e acabam me confundindo também. Como assim? Às vezes eu uso, por exemplo, o Facebook, eu coloquei que eu preciso ter uma coisa minha, pessoal, não da repórter. Porque quando eu saio que eu vou mexer com isso. Eu tenho muitos amigos, eu trabalhei em vários lugares, então eu gosto de encontrar os meus amigos no Facebook, eu não gosto de usar para trabalho. Mas inevitavelmente você usa, porque as pessoas te procuram. Eu entendo. Eu quero te mandar um currículo, você não me ajuda. O que você acha? Eu estou em dúvida se eu faço publicidade, se eu faço... E pede para ser amigo, e às vezes a gente não aceita, mas não é por... Cai alguma coisa comigo, eu só aceito quem eu conheço pessoalmente. Entendi. Eu nem vi a pessoa, não é por antipatia, não é porque eu não quero que você seja meu amigo. Eu entendo muito isso, porque assim, como psicóloga, eu não posso ter dores e amores e delícias, que tudo que implica na vida. Por exemplo, se eu escrevo lá que eu estou com dificuldade de lidar com, sei lá, com meu filho, todo mundo, mas como assim ela está com dificuldade de lidar com isso? É assim com você também? A Yara nos deixou, né? Ela não está mais em Ribeirão, não é isso, Yara? Eu estou em Minas, mas estou querendo voltar. Estou esse mês aqui, estou visitando as pessoas, porque estou querendo voltar para cá, essa cidade. Pede emprego para a Glaucia, aproveita que ela te aceitou na rede social dela. Se eu mandar vou mandar um currículo para você, ver você me aceita, porque eu te conheço pessoalmente. Não gostei, adorei o texto. Pessoalmente eu amei, é uma graça. É uma graça, não sei se ela é profissional, mas tudo bem. Como essas relações delicadas numa cidade tão menor, deve fazer bastante bem diferença. mais complicado, Mara, porque lá é que nem você é uma pessoa pública, né? Então, quando você vai escrever alguma coisa lá, todo mundo te conhece
E em cidade pequena é assim também. Você sai na rua, as pessoas... Você bateu o carro, todo mundo já está sabendo. É complicado isso. E voltando no assunto que a Érica estava falando, do profissionalismo, que a gente é jornalista, a gente fala de fatos, e todo fato tem dois lados, né? Toda verdade tem dois lados, a gente não pode só ver um lado da questão. Daí, como as relações são delicadas, porque sempre tem duas pessoas ou mais envolvidas. E a gente fala o que a gente pensa, o outro recebe como quer, né? Recebe bem ou mal. E lá é assim, a gente fala, cidade de 12 mil habitantes, a gente fala alguma coisa, já tem uma repercussão. É quase um Facebook, imensa, né? Vamos combinar a sua cidade toda, é quase um Facebook. Exatamente, tem uma repercussão, assim, já te ligam, já te falam, ah, por que você falou isso, por que você não... Então é muito complicado mesmo, você tem que saber lidar com o temperamento, com o poder. Bem delicadas também. Meninas, eu tenho que confessar que para mim relações delicadas, ela perpassa uma situação bem mais complicada, que é assim, eu tenho o hábito de ser muito franca, isso algumas vezes, a Érica está concordando com a cabeça, ela deu um sorriso assim. Grau generino. Eu tenho o hábito de ser muito franca, eu costumo brincar que você não quer saber a resposta, não faça a pergunta, porque eu vou responder. Claro que isso afasta, mas isso aproxima também as pessoas. E isso faz com que eu não possa me comprometer com determinadas profissões, né? Porque me compromete. E aí no segundo bloco, no próximo, porque esse já terminou, eu vou querer saber isso. Quer dizer, quanto é duro, quanto é complicado você conter a sua verdade, conter a sua fala, porque normalmente ela costuma ser reativa, né? A gente tende a reagir como ser humano, e pautando isso na nossa profissão. Claro, estamos falando de jornalistas, mas você aí de casa não é, então dê sua opinião. Vamos para um breve intervalo comercial, coisa rapidinha, e voltamos já já com Sexo, Arroz e Internet. Na Atual Clean, você vai encontrar sempre as melhores soluções. São profissionais treinados para limpeza e manutenção para portarias de residências, condomínios ou empresas. E tudo supervisionado para garantir a satisfação de seus clientes. Uma equipe preparada para fazer sempre o melhor em serviços terceirizados. É muito mais praticidade e segurança para quem contrata. Atual Clean, a sua rede de serviços de confiança. Avenida Senador César Vergueiro, 731, telefone 3877-4474. Consulte outros serviços pelo site www.atualclean.com.br. Classe A Gourmet traz para Ribeirão Preto um novo conceito em gastronomia. Você escolhe uma pasta elaborada artesanalmente com massa fresca, um grill e ainda desfruta de um buffet de antepastos e frios. Classe A Gourmet, Avenida João Fiuza, 1871. Na FISC, as crianças evoluem junto com o mundo. Através de um método especial, com jogos e atividades lúdicas, elas descobrem desde cedo o prazer de falar inglês. Traga seu filho para a FISC, um centro de ensino onde o aprendizado é igual ao amor de pai e mãe, para sempre. Ligue 0800 773 FISC. FISC, inglês e espanhol é FISC. O jeito divertido de dominar o conhecimento. Aqui, sabe por quê? Porque a gente reparou que está todo mundo, cada uma com uma cor diferente, então a gente está mais ou menos Teletubbies, assim, hoje, do jornalismo, da televisão. Meninas, desculpa pelo Teletubbies, né? Não foi ofensivo, não. Falávamos de relações delicadas e profissão, e isso foi muito fácil falar, porque afinal de contas vocês vieram achando que iam falar de jornalismo. Mas eu queria saber na vida pessoal. Relação delicada implica em tudo. Quer dizer, como ser jornalista, como ser pessoa, como ser mãe, como ser amiga, e como ser mulher, ser esposa, e, além de tudo, ser sexy, bonita e inteligente como vocês são. Então, eu quero saber dessas relações delicadas. Érica está casada, namorando, o que está fazendo da vida? Eu estou namorandíssimo. E essa relação é delicada? É uma relação super delicada, porque é uma relação a 7.000 quilômetros de distância. Nossa, é muitíssimo delicada. É delicadíssima. Mas é tão delicada, existe uma linha tênue tão gostosa da gente manter, e de se falar, e de nos vermos todos os dias, pelo Skype, sempre uma palavra, uma lembrança, uma carta, enfim, todos os dias nós estamos presentes um na vida do outro, né? Delicadamente. E delicadamente. Mas é uma coisa assim,
é preciso ter muita boa vontade, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Amém. Então é uma relação de muita paz, muito gostoso. Agora, em agosto ele vem, às vezes eu vou, e assim a gente vai tocando. E vai delicadamente seguindo. Vai Glaucia é delicadamente casada? seguindo. Noiva. Noiva. É uma relação delicada? Muito. Explica que a gente vai fazer cara de séria pra ele na tela. Ó. Pode explicar, Glaucia. Assim, não sei explicar por que é delicado. Eu não sei se eu sou muito perfeccionista, eu quero que tudo dê muito certo, que tudo seja do jeito que eu pensei, do jeito que eu sonhei, e às vezes não dá. E ele é do mesmo jeito. Não é perfeccionismo isso, de jeito Não nenhum. sei se isso é astrologia ou signo, alguma coisa assim que não vai. O único problema é que ele quer também, igual. É. Que ele quer tudo Só igual. que cada um quer de um jeito. Então, a minha Entendi. relação delicada é com ele, não é com meus pais, não é com meus colegas de trabalho, não é com meus entrevistados, não é com meu chefe, nem com ninguém. Olha, eu posso te dar um casa. cartão, a gente pode tentar resolver isso em consultório, entendeu? Kiara, tem alguma relação delicada assim com o seu marido ou não? Tenho, mas eu, ao contrário da Glaucia, eu tenho relações delicadas com muita gente, assim, com minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com a minha sogra, com todo mundo. Eu tenho, mas eu acho que dá pra levar. Reza a lenda que quando a gente tem muitas coisas complicadas com os outros, a gente o problema Mas tá com a eu sou gente. mesmo. Eu sou capricorniana, falando em astrologia, né? Eu sou bem teimosa no que eu quero, no que eu penso, determinada. Então, eu falei, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás para fazer. Mas com meu marido, voltando a falar do meu marido, a gente é muito diferente. Tudo que eu sou organizada, metódica, ele é ao contrário. Então, parece que juntos diferentes, né? Para ver se a gente entra no equilíbrio Tem ali. que se complementar. Você concorda com isso, Pete? Sim, concordo. É delicado nesse sentido na sua casa ou não? Não, na minha casa, como eu te falei, eu não consigo ver esse tipo de delicado na minha relação. Não tem não consigo ver nem com meus filhos, nem com meu marido, nem com você, nem com meus amigos. Não há dificuldade, não é? Pete? Não, então é normal, A delicadeza, tranquilo. não há Agora, dificuldade. serem diferentes é legal, porque você complementa. Não é aquela coisa que você fala assim, eu estou complementando, ele é um pedaço da laranja, sabe? Não, eu acho que é assim, porque você aprende a conhecer, a respeitar, aprende coisas dele que você vai incorporar e você também vai dar para ele. Então essas diferenças são Seguramente legais. você tem que dar para ele. Vai por mim, isso é um conselho de uma pessoa muito mais 30 anos experiente. de casada, tá? Então eu acho que hoje em dia é uma coisa meio rara. Sou super feliz. E são muitas diferenças. Ele é estrangeiro também, completamente diferente de vida, Outra cultura, tudo, outra tudo. educação. E a gente nunca teve nenhuma coisa assim, minha relação está delicada. Eu acho que em casa, se eu pensar, está delicada a minha pastora alemã pequenininha, que está no meio de dois machos grandes e eles estão brigando muito. Essa é uma relação delicadíssima. Que é onde eu queria chegar. Porque assim, a gente está muito bonitinho, muito comportada, parece que a gente é assim, um exemplo de delicadeza em todos os sentidos. Eu já comecei confessando o meu para ver se abriu o caminho, mas ninguém seguiu a linha. Existem relações que são delicadas porque são delicadas e que a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, com amigos. Eu sou uma pessoa que eu necessito muito dos meus amigos e eu tenho sim um nível de cobrança com eles que nem sempre é correspondido. Então, isso torna uma relação delicada. E eu tenho também por máxima que assim, não vai conseguir me decepcionar duas vezes. Porque a decepção é uma só e ela permanece. Então eu queria saber isso de vocês, queria que vocês ficassem à vontade para falar. Como são essas relações delicadas com essas pessoas que um dia já foram amigos ou conhecem as nossas intimidades? Eu tenho uma teoria que são os piores inimigos, aqueles que deixaram de ser amigos porque eles conhecem o nosso ponto fraco. Como é que são essas relações? Óbvio que são delicadas, mas como é que elas são? Érica, você tem alguém assim? Olha, espectro Mara, na sua vida? Eu tive muitas relações, muitos atritos. Falando em delicadeza, né? Um avesso da delicadeza. Eu tive muitos atritos na área profissional, porque eu sempre fui muito briguenta, né? Eu achava o máximo chutar o pau da barraca, em defesa da minha opinião, em defesa da minha verdade. Você é meio perfil de jornalista ou não? Não, eu era Tá muito... rindo porque você concorda, né, Glaucia? Não, Vai, concorda, não, vai. Concordo. Olha, eu, por exemplo, numa redação em São Paulo, eu quase saí no braço com o meu chefe de reportagem uma vez. Quer dizer, eu não acho que isso seja normal. Isso não é normal. Depende, ele né? era maior ou menor que você? Claro que ele era maior do que Então não é normal, era um Tá. risco terrível que você Eu, tava por correndo. exemplo, saí no braço com 2 trombadões em São Paulo que me Você é assaltaram. praticamente uma suicida, né, Érica? Então, Vamos assim, combinar. hoje, então todo mundo fala, hoje eu sou tida como uma pessoa apaziguadora, né? Todo mundo corre ao meu encontro, fala, Érica, o que eu faço? E agora?
Né? E você acha que eu devo escrever uma carta? Você acha que eu devo me atirar da janela? Mas eu Você tenho acha uma teoria disso, Érica. Silêncio, amor, aprendizado. Poxa, é bom pra caramba. Não, mas eu não acho que você se... Olha, eu caramba. especulando sobre a vida dela, mas eu não acho que isso, não é que você se tornou doce. É que geralmente as pessoas criticam as pessoas mais fortes, essas briguentas, mas na hora do aperto são elas que eles buscam. porque Eu tenho a gente- amigas, por exemplo, que se queixam desse meu jeito meio... Mas quando elas estão apertadas e precisando de um auxílio, é comigo que elas vêm, porque elas sabem que eu vou resolver desse meu jeitinho, delicadinho. Não, e assim, eu sou uma pessoa que eu decido, né? Eu decido. Pois é, Eu exatamente. tenho, é o meu poder de decisão. Eu né? tenho que confessar, quando eu convidei as 4, eu peguei esse perfil, porque eu quando conheço... eu não- A Pitty, por exemplo, é uma pessoa que eu sei que por trás dessa coisa meio zen, meio estou tentando pensar a respeito, existe um furacão de mulher aí que tem a Graças a Deus. resposta na Graças ponta a da Deus. língua. A resposta está sempre pronta, não é assim? Com Pitty? certeza. Quantas inimizades você fez por conta disso? Não sei porque eu deletei. Como assim? Eu deleto as inimizades. Assim, tipo, aperta um botão e Aperta acabou? um botão e acabou. Eu ouvi isso E da olha, Thalita eu vou te falar uma Rebouças. coisa. Nem me lembro. 2. Cara, que pensam Tava isso? Você pensando também nisso faz agora. isso? É, Eu tô não pensando sou agora de o que ficar- Pitty, eu trazendo não... coisa que não é Olha, boa, Mara, sabe? gente, Não, eu, meu, eu carrego. eu posso levar uma Eu pedrada carrego. a hora que eu sair daqui. Mas olha, eu não tenho desafetos. Deleta. Não tenho Nem desafetos. seus, nem de Nem você lembro pra o eles, nome. nem deles pra você. Vocês são abençoadas. Tá parecendo um Big Eu não tô Brother. lembrando também, não sei não. que Tem você pessoas tem. que não gostam da gente sem a gente saber, né? Tem muita gente É isso que eu por aí disse, eu não posso gosta. sair aqui e levar uma É. pedrada, né? Só que Tudo bem. eu não tenho ninguém que eu falo assim, Eu essa carrego pessoa meus não- desafetos. Esse é um defeito que eu tenho, é uma coisa que eu não consigo mudar. Você também tem essa coisa, essa teclinha de deletar? Onde compra isso? Não, eu tento melhorar. Eu sempre penso, eu tô errada. Na hora, você briga, discute, passa. Depois eu penso, não, por que eu vou ficar falando que eu não gosto dessa pessoa? Deixa eu melhorar, porque eu acho que eu tô errada. Isso vai fazer bem pra mim. Se fizer bem ou mal Mas não pra tem pessoa, pessoas. quer que se Mas, ô, Glaucio, não tem pessoas que são extremamente nocivas à nossa pessoa mesmo, de dane. verdade. Mas você Cara, evita, como é que você vai ficar você com não essa fica, pessoa se você não perto? tiver que Eu lidar escutei isso, diretamente. Mas tem É. gente que você não consegue tirar de perto. isso é Faz fácil. parte Tipo do no seu- trabalho. no trabalho, na Você também faz família. assim, São os mau ó, caráteres na mola, família, que você tá bate, certo. eles voltam, bate, eles Tá voltam. certo, é verdade. Toda vez que eu não tenho isso, você tem razão. Eu escutei isso da Thalita Rebouças, entrevistando ela na ocasião da Feira do Livro, a escritora. Ela me disse isso, ela falou assim, um dia eu acordei e disse, vou ser feliz. E eu consegui. Eu falei, existe uma tecla? Ela falou, existe, é a tecla do delete. Não é bem essa palavra que ela usou, entendeu? Mas é a tecla do delete. Você manda pra cima, joga e esquece essas pessoas. Eu falei, você tem sorte, porque você tem bons inimigos. Os meus inimigos não são tão Sabe bons o que assim. acontece, Mara? A gente está falando da verdade, né? A verdade, eu acho que é muito relativa. Relativa. A verdade jamais será absoluta. A gente discutiu isso Cada aqui um tem outro a dia. sua. Jamais será absoluta. Então, tem um momento do atrito que é um impasse. Quer dizer, você não vai impor a sua verdade e também não vai engolir a verdade do outro. Acabou ali. E não Então, vai boa mudar solução nada, é a né? distância. Respira. Claro, ali não E tem você mais não o que vai discutir. conseguir mudar Gente, o não outro, tem nem o outro divórcio. vai te mudar. Por que tem divórcio? Não é? Por que as relações terminam? Por que as pessoas se separam? Por que você deixa de ser amigo do outro? É porque não evolui mais. Quer dizer, Mas é tão triste não tem... isso, Érica. Ah, Mara. É muito triste. Mas a gente não pode adoecer por causa disso. É sério. E eu tenho uma outra coisa que é Né? muito triste também, é ver o quanto a Cris Meneguzzi, quando ela quer falar, o quanto ela sofre. Se a gente não olha A pra gente ela. não deixa. Né? Então, assim, dá pra olhar. Por favor, Cris, comunique-se. Mas é igual na escola, né? Fazia assim. Isso, tava esperando a vez. Pois não. Eu só quero ler aqui antes da pergunta do Cristiano Oliveira no Facebook, que ele colocou que a gente de Teletubbies ou Power Rangers estamos mais para superpoderosos. Muito bom! A salva de palmas, a gente gosta. Isso. E agora uma pergunta do Marcelo Guerino do Twitter. Tô lendo o Twitter também. Pergunta para todas. A relação homem-mulher sempre se torna delicada quando existe o amor? Porque quando não tem, parece sempre fácil. Eu estranhei porque eu acho que é um pouco o contrário. Mas deixo para vocês responder a ele. Eu vou deixar mesmo para vocês, minhas convidadas, responderem isso. Mas antes eu preciso fazer uma preleção sobre esse participante, Marcelo Guerino. Marcelo Guerino, eu o reencontrei hoje pela rede social e nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Marcelo, desculpa, nós estudamos juntos na mesma universidade, ele fazia fisioterapia, eu fazia psicologia. Hoje nós nos encontramos no Facebook, tivemos uma longa e larga conversa. Ó, um beijo muito grande por estar me assistindo, por ter voltado para a minha vida. Você sabe que vocês são muito importantes. Agora vamos lá. A pergunta dele, como é que você tem muito amor? Alguém entendeu? Porque eu fiquei pensando entendi, nele. eu concordo com ele. Ah. Não sei se ele concorda? está afirmando alguma coisa. Então explica a pergunta dele para a gente recapitular.
Ele perguntou se fica mais complicado quando existe amor. Ele acha, eu entendi que ele acha que quando não tem amor é mais fácil. Porque você chuta o pau da barraca qualquer crise e pronto, vai arranjar outro. Agora, se tem amor, aí você tem que dar um jeito. Porque Então, você quer ficar com mas aquela o pessoa, amor você não- ama ela, mas está em crise, mas você quer, e aí você tem que dar um jeito. Então, quando tem amor, mas amor mais é difícil. recíproco, né? Então, era isso que eu ia falar O agora. amor há de haver reciprocidade. Mas não ele é? anda sozinho também, Érica. Você não concorda que o amor anda sozinho às vezes? Anda. Às vezes ele é meio Ingrato. Não, mais que isso, ele é meio masoquista mesmo, entendeu? Aquela coisa de você gostar. E não é só o amor no sentido carnal, no sentido homem e mulher, não. O amor de amizade também, de qualquer tipo de afeto, ele tem esse hábito de eventualmente estar caminhando sozinho ou em desalinho. Você está um pouco mais para frente, o outro um pouco mais para trás, e aquele equilíbrio nunca se encontra. E aí justifica o que a gente estava falando antes, ou não? Quer dizer, essa coisa de eventualmente as pessoas saírem da sua vida e deixarem de ser aquela relação delicada e passar a ser delicadíssimo. Eu tô adorando chamar meus desafetos de relação delicada, gente. Porque Eu tô me sentindo tão generosa. as pessoas mudam, né, Mara? Se as pessoas continuassem iguais por toda a vida, mas tudo bem, não é assim. Né? As pessoas vão mudando com os anos, daí a tolerância, se existe amor, vai continuando. Ah, você era assim, não é mais. Né? As pessoas crescem, as pessoas amadurecem e as pessoas pioram também. Tem uns que pioram. Tem, mas eu acho que esse amadurecer também proporciona, dá uma outra oportunidade aí pra gente. A gente pode até discutir isso no próximo bloco, que é o seguinte: quando a gente amadurece, a gente olha de uma outra maneira para tudo, isso é natural. Olhando de outra maneira, a gente pode ver coisas que a gente não quer ver. A gente pode enxergar coisas que a gente não viu até então, ou acrescentar coisas que a gente, ou começar de fato a dar valor para coisas que a gente via e a gente não dava essa proporção. Vocês concordam assim comigo? Concordo. Amor é para toda a vida ou não? Olha, na passagem do século... Gente, alguém pega a carinha da Glaucia, porque ela quer muito que o amor seja para toda a vida. Olha, Mara, uma capa da Veja, na passagem do século, eu nunca mais vou me esquecer, que a grande descoberta do século é que o amor tem começo, meio e fim. Achei tão bacana essa capa da revista Veja. É um autor, não foi um psiquiatra que escreveu um livro a respeito disso? Não me lembro, sei que esse título foi a Veja que fez a passagem, a Veja da passagem do século. E eu concordo muito com isso, até porque quando meu filho era muito pequenininho, ele perguntava: mamãe, você me ama? Eu falava às vezes. Porque é um fato, às vezes eu amava muito, às vezes eu estava tão cansada, às vezes eu estava tão irada. Isso não quer dizer que você não o amava? Exatamente. E assim o próprio amor se transforma, né? O próprio claro. Amor evolui ou involui, quer dizer... É isso aí, o Marcelo Guerino fica de olho, porque a gente ainda vai responder a sua pergunta com dia, muito mais foco. um dia, e quando gente. juntam 4 mulheres, a gente consegue difícil. falar sobre tudo, menos sobre o que você perguntou para ser homem. Claro, a gente vai para o intervalo comercial e volta já com mais Sexo, Arroz e Internet. É tão difícil falar. Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limusine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já, 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda, ¿el vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. O que passa, hein? Tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. O Lona Branca Festas e Eventos oferece soluções completas para eventos sociais e corporativos.
coberturas, pisos com acabamento diferenciado, cenografia, pistas de dança, climatização de ambientes, locação e criação de mobiliário e o bom gosto do Lona Branca Festas e Eventos estão à sua disposição. Locação de espaços Coliseu Center e Espaço Quinta Linda. Solicite um orçamento pelo site www.lonabranca-ribeirão.com.br ou ligue 3972-0002. Eu não vivo falando para vocês que os bastidores do Sexo Arroz Internet dariam um novo Sexo Arroz Internet, só que dessa vez não saiu bobagem, não. O que saiu foi muito engraçado, porque assim, todo mundo se deu conta que ainda estava todo mundo nervoso nesse bloco. Todo mundo encolhido, todo mundo assim, mas aí descobrimos que não era nervoso, era o ar-condicionado que estava forte demais. Cris, você quer participar? É minha vez, então né? vai, fala aí. Ó, quero mandar um beijo para Lívia, que eu vou ler sua pergunta assim. E ela quer perguntar para todas assim. Pergunte às meninas se a inteligência e a independência são um peso no relacionamento. Nossa, pergunta difícil. Você costuma ser mais inteligente na sua casa do que... No meu caso, não, porque meu marido ele tem uma outra educação. Mas eu vejo, se eu tivesse casado com um brasileiro, teria problema. Assim como eu tive muitos problemas de relacionamento, exatamente por causa de... eu não me achava, mas os homens eles ficam meio fragilizados diante de uma pessoa que toma iniciativa, que é inteligente, que sabe, que vai na frente. Foi delicadíssimo, eles ficam amedrontadíssimos. Então, eu acho que é complicado, sim. Eu acho que é uma sorte a gente ter casado. Eu acho. Falo que eu tirei bilhetão, né? Érica, você falou que tinha resposta na ponta da língua. Ah, atrapalha pra caramba, atrapalha muito. Daí tem aquela vantagem de ser bobo. A Clarice Lispector que escreveu isso, né? A vantagem de ser bobo. É mas assim, eu tive uma experiência trágica, né? Que hoje pra mim é cômica. No sentido de ter tido muita dificuldade na manutenção do relacionamento, uma pessoa que eu amei muito, gostei muito, respeitei muito, mas no momento em que eu era chamada para fazer, porque graças a Deus nunca me faltou trabalho, e muito trabalho. Eu cheguei a ter 4 empregos, sabe? E assessoria de imprensa, isso era extremamente, assim, era um objeto concreto entre nós dois. Sabe? Era porque refletia uma capacidade desigual, é isso? E aí, exatamente. E aí a coisa falou, olha, mas você vai trabalhar agora? Não é possível, você precisa ficar aqui. Que é uma inversão total de papéis, se a gente for pensar em estereótipos, total, né? Total porque todo mundo de imagina papel, que o homem total de papel. Mesmo nesse século XXI. Olha, eu tenho uma fala de sofrimento mesmo. Eu sofri muito por conta disso. Mas eu nunca tive outra forma de ser, a não ser inteligente. Adoro modéstia. Adoro modéstia. Não, é de trabalhar mesmo, sou trabalhadeira, sou operária. Não, vamos ser honestas. Sempre fui operária. Isso não aconteceria se você não fosse excepcionalmente inteligente. Quando eu falo excepcional, eu quero dizer acima da média. Porque isso é real e acho que é um problema a gente não admitir isso. Quando a gente tem alguma capacidade agora, por a mais. exemplo, né, essa coisa do... é preciso mudar isso. Eu acho que os homens estão passando por um momento muito delicado, né? As mulheres estão, mulheres de ponta, se destacando muito. Olha o nosso governo em Ribeirão Preto, olha o governo federal, olha Brasília, Mas né? você acha mesmo que é só em relação de homem e mulher? Eu acho que é em toda relação. Isso afeta demais a autoestima do homem. Agora, o meu namorado é europeu, né? É diferente, né? Quer dizer, o moço já vem com uma mala de cultura aqui para competir complicado. Ele se orgulha de mim. Hoje, porque ele é um douto, né? Ele é filósofo, passou a vida fazendo, se especializando em filosofia e tudo mais. Se rolar um casamento vai ser numa biblioteca, né? Não, ele já tem a dele. Tá bom demais, é muito livro. E, assim, ele fala, olha, eu tenho, às vezes, uma certa... eu falo, poxa, que pena que eu não estudei como o tanto que você estudou. E aí ele fala pra mim, poxa, mas que pena que eu não consigo trabalhar o tanto que você trabalha. Ui, a gente tá num choque cultural louco aí, né? Vamos pensar, porque... Então, sabe, ele falou, você me orgulha muito, eu tenho muito orgulho do que você é. Glaucia, então, você acha isso também? Você acha que a inteligência às vezes pode ser uma barreira? Nunca tive esse problema, assim. Porque você não se acha inteligente ou porque você não se relaciona com homens inteligentes? Mas você está falando só da inteligência ou da independência também? Não, eu acho que uma coisa leva a outra. Juntas. Eu acho que a inteligência proporciona a independência, se é que você me permite essa intrusão aí na sua resposta. Eu acho que o fato da gente não
a grosso modo, como dizia a avó, né? Não baixar a cabeça, às vezes atrapalha. Assim, às vezes, mas não tem outro jeito para mim. Não tem como você ouvir e não dar a tua opinião e não debater aquilo. A questão nós pegamos na veia, porque assim, toda mulher tida ou não como sendo ou não inteligente, ela tem a opinião. E essa opinião é que faz a diferença na relação e não é só com relacionamentos homem e mulher. Mas não é só quando a mulher trabalha fora. Não. Tem como... Os meus pais são casados há 50 anos. Meu pai era caminhoneiro, agora ele aposentou. E a minha mãe dona de casa. Minha mãe sempre cuidou de tudo. Dá de 10 a 0. E o meu pai faz o que ela quer. A gente está concluindo que as mulheres são mais inteligentes, meninas? Não que eles têm que mandar, não. Mas não significa que você trabalhe. É a relação que você constrói, né? Então a gente está concluindo que as mulheres têm aí uma certa mobilidade maior no meio da inteligência e no mundo. Os meninos dos câmeras não estão gostando nem um pouquinho do rumo dessa conversa. Mas os homens, eles têm um medo da gente mandar, assim, né? Eles têm medo da gente mandar, assim, na relação. Não quero ser mandado. Meu marido tem muito isso. Ele tem medo, quando ele acha que eu tô mandando, ele já vem querendo que a ideia seja... Para tudo, que agora recebemos uma mensagem de Portugal. Não é possível que esse bagulho todo... Ela só entrar na internet... Não, Érica, fica na sua privacidade, porque a Cris tá aqui querendo dividir o dela. Você vai contar pra gente? Não, é uma amiga minha de São Paulo dizendo que o programa tá muito legal. Ai, que bacana! Sandra. Que pena. Manda aí pra Portugal, fala pra ele falar com a gente, que a gente quer saber... Quer pôr o Helder no ar? Adoraria. Mas eu falei mal do meu marido, eu quero falar bem. A gente, até o final desse casamento, desse programa, a gente salva o seu casamento. Pode deixar. Fala, Cris. Tem aqui uma participação da Maíra, que fala para avisar a Yara, que apesar dela não ter avisado, ela já está assistindo e divulgou no Facebook todo. E sigilo sobre os nossos atritos. Relações delicadas com ela. E a Maria Eugênia faz uma pergunta aqui. Se ter os chefes subordinados na rede social é delicado? Ui. Posso me abster dessa resposta? Se nós temos chefes na rede social, assim, se o chefe está na rede social... O seu chefe está na rede social, ou Glaucia? Qual deles? Esse é o problema. São tantos, como a gente vai identificar? Eles têm, mas eles são bem discretos, assim, eles não entram muito, não. Não, né? Então dá para falar algumas coisas e depois apagar. Eu tenho uma chefe que ela vive a rede social. Né? E isso... Que é a mesma minha, por acaso. Que é a mesma sua, por acaso, e que ela usa muito bem a rede social. Isso não me inibe em momento algum. Né? Aliás, ela incentiva, né, aos súditos, vamos dizer assim, aos servidores. Que é um outro exemplo, vamos falar, embora a gente não possa entrar em detalhes, mas esse é um outro exemplo de mulher forte, de mulher que fala o que pensa, de mulher de opinião, de mulher que acontece, que usa as redes sociais, inclusive, com muita propriedade para isso, e óbvio que deve ter lá as competições são muito maiores, porque está metida no poder público e na concorrência do poder público, que é muito pior. Agora, assim, vamos fugindo um pouco dessa questão do relacionamento mais amplo, vamos pensar no relacionamento íntimo. Nós, mulheres, sabemos que a gente manda muito bem nesse setor, né? Vamos combinar. Só que aí tem essa coisa da relação delicada, quer dizer, como dizer que não quer sem dizer o velho clichê, estou com dor de cabeça, Pete? Ai, meu Deus. O lado de cá todo já reagiu. A Glaucia já disse, até isso vamos falar? Eu acho que ele tem que ter a sensibilidade, e tem, de perceber, porque a gente escolhe, né? A gente tem o nosso time de querer. Eu acho que a escolha é nossa, inclusive. Para eles, qualquer hora é hora. Tô aí, né? Mas a gente não, a gente tem que ter esse time. Então, acho que não tem que falar dor de cabeça, acho que é só a sua reação já está mostrando. Deveria, pelo menos. E ele tem que respeitar isso. Entendeu? Tá. Pela internet é só desligar o computador, né, Érica? Eu já te falei que eu não faço pela internet. Desculpa, é verdade, ela me disse. Eu não tenho a menor graça, isso daí é o terror. Eu já te disse, isso eu não faço pela internet. Ela não faz, ela falou mesmo uma externa que nós fizemos com ela. Mas é o seguinte, sexo pela internet ela não faz. Não, nada a ver. Mas é o seguinte, eu acho que o casal tá junto, percebe o outro cansado, percebe que o outro quer dormir, percebe talvez que o outro porque a gente já está numa fase, a gente está falando muito de nós estamos já numa fase bem mais madura, de relacionamento. Apesar mas de ela, por exemplo, não está falando assim, mas como que elas conseguem isso? Você nos inclua. 30 anos de casal. Eu conheço um grupo de mulheres de como? São Paulo, amigas da minha amiga aqui, elas se reúnem, elas se divertem muito. Porque elas ficam trocando experiências de como não quer, né? Ah, não quero, invento isso, invento aquilo. E elas fizeram
uma confraria de mulheres para discutir exatamente isso. Essa questão, Quer dizer, que é isso uma questão é uma delicada. realidade. Né? É uma questão delicada. Isso é uma realidade. Eu acho que isso tem que ser tratado com o médico, tem que ser tratado com o marido, tem que ser tratado com o namorado da melhor maneira possível, porque viver se omitindo para o outro... não dá. Do jeito que a gente fala, dá a impressão que também só a gente não quer, eventualmente. Não, Eles claro também que não os caras- querem, eventualmente, eu tô com o saco apesar de cheio, quererem quero toda dormir, hora. trabalhei o dia inteiro, não é? Agora, Glaucia, teve um programa nosso aqui que nós estávamos com 2 delegadas, com uma policial e não sei o quê, e nós começamos a brincar com essa questão, que assim, que eles têm que tomar muito cuidado na hora que se dormem, porque não sabem como vão acordar. Né? Eu ficaria também preocupada se eu fosse casado com um jornalista que tem um microfone ao vivo todos os dias na mão. Imagina ela acordando irritada com ele, entendeu? E tendo a oportunidade de chutar o pau da barraca com o microfone na mão. Essa coisa da relação delicada com o noivo, que não é marido, que não é namorado. É aquela mais delicada ainda, porque assim você pode perder o marido, ou pode continuar para sempre namorado. Nossa, que eu pintei um quadro tão feio. Ela deprimiu, gente. A gente volta na semana que vem. É que você pode ser marido... Ó, eu vou te explicar. Por favor, me salva. Vou explicar pra você. Que você pode ainda ser marido ou como não pode, né? Você é noiva ainda. Você vai falar não, ele vai falar não quero mais casar. A gente é praticamente casado, né? Porque... Hoje em dia não tem mais isso, né? Essa coisa, o noivar é só uma maneira de você falar, calma, mãe, tô juntando dinheiro. Em relação à dor de cabeça, ele também tem as dele, eu tenho as minhas e a gente se entende. Se mata, mas se entende. Com uma bebê de 6 meses, isso é uma preocupação longe. Tem um desenho que tá no Facebook rodando aí, do casal, né? Com a criança no meio, depois com a criança do lado, depois com a criança no pé. É Kama Sutra da atualidade. Como é que é? Kama Sutra da atualidade? Quero ver isso. Você me mandar isso. Mando pra você. O bebê tá sempre ou no meio ou do lado, aí os dois viram pra cá, ou no pé. Olha, eu vou falar uma coisa. Depois de 20 anos, eu vivo isso com os meus cachorros já, viu? De novo. Cris, você tá sapateando. Gente, vocês sabiam como é que é o nosso código pra Cris falar? Ela fica mudando a perna, assim, ó, de posição, me irritando, porque eu consigo perceber isso e até que eu deixo ela falar. Não foi proposital, né? Fala, Aproveita Cris. e malho também aqui. É a Paloma do Twitter que ela tá perguntando pra gente assim, ó, quando a relação delicada é dentro da família, o melhor seria afastar? Afinal, família são os amigos que nós escolhemos? Nossa, isso é uma pergunta delicada. Ixi, Sabe por que é delicada? Porque relação de mãe e filha normalmente é delicado. Você tinha um bom relacionamento com a sua mãe, Pete? Até os meus 20 e poucos anos, péssimo. Eu quero que alguém levante a mão e fale que teve até Eu os 20 só fui e ter um poucos anos. relacionamento bom com a minha mãe depois que eu me casei e tive meu primeiro filho. Mas até então, isso é meio sempre histórico, foi né? uma coisa assim de... Por quê? Porque ela te invadia? Porque ela não me deixava fazer nada. Era excesso de autoridade. Excesso de autoridade. E, ao contrário, meu pai sempre tive um ótimo relacionamento. Eles adoram fazer Mas isso. depois, aí não, aí minha mãe sempre foi... Depois que eu me casei, tive filho, amadureci, tinha nela, assim, uma grande amiga, nem dá pra falar. A gente meio que entende tudo, né? Parece que começa a fazer sentido, né? Eu Ou te aceita, entendo. completamente. Ou aceita, Não, acho que A gente sente na eu pele. não aceitaria se eu não tivesse depois tido essa afinidade. Porque como eu nunca aceitei, por que eu ia aceitar depois? É que depois a gente se entendeu diferente. Você se Aquela relaciona- coisa de adolescente, não deixa sair, uma hora pra voltar, aquela coisa que naquela época você quer freedom, né? A Érica eu sempre vejo com a mãe. Vocês se relacionam bem até hoje. É meio cão e gato. Você vê como as aparências enganam? Não, mas é complementar, né? Faz sentido, É né? complementar, sempre faz assim. sentido, né? E eu tomo muito cuidado do meu relacionamento com as minhas filhas. O meu maior sonho, assim, eu vou ser a pessoa realizada quando eu perceber que as minhas filhas conseguiram ser independentes como eu fui. O que você está querendo dizer? Que você quer ser diferente do que sua mãe foi com você ou foi igual? Sim. Ó, vou te Porque dizer, há não uma vai dar. dependência. Ah, vai. Ah, não vai. Ah, vai. Ah, não vai. Vai Ah, chegar uma hora que você vai vai. falar, nossa, eu fiz igualzinho a minha mãe. Entendeu? Eu faço isso. As coisas mais condenáveis que minha mãe fez comigo, eu falei, nossa, eu tô fazendo igual. Mas pior, né? Ai, que saudade Não, da minha mãe. Mas quando a gente tem um ego em paz, eu acho que isso é muito importante, porque a filha, a mãe, essa coisa do, né, essa bola de neve, uma transfere para outra o alter ego, né? Uma se projeta no alter ego, o seu alter ego na vida da outra, e quer dizer... É o tal do aperfeiçoamento genético, né, que tá eu rolando aí. quase fui bailarina, né? Então, a minha filha mais nova está querendo seguir a carreira de bailarina.
e dança muito. Tem 12 aninhos, mas é a bailarina. Eu fico assim, quieta, Érica. Quieta. Não quieta, estimule calada. Entendi. Entendeu? Glaucia já disse que não, que as relações delicadas delas não é com o pai, com a mãe, não é com ninguém, é com o noivo. Eles moram em Rio Preto, né? Mas também não é assim, qualquer coisa ligo pra minha mãe. Eu fico 15 dias sem ligar pra minha mãe. Ela não me liga também. Parece que tá todo mundo tranquilo, sabe? Eu não vou ligar porque eu vou atrapalhar. Quando eu ligo, nossa, mas você sumiu. E não é aquela coisa de qualquer coisa liga, mas também... E sempre foi assim, mesmo adolescente? Sempre foi assim, mesmo adolescente. Você quer me convencer que loira, magra, de olho claro, solta na vida, luz, sua mãe não tinha preocupações a ponto de te sufocar? É isso que você está me convencendo? Na adolescência, na época do vestibular, acho que do colégio, eu era meio rebeldezinha assim. Eu acho que mãe que é mãe, não sufoca, não é mãe, entendeu? Toda mãe tem uma tendência natural a sufocar o mãe. Calma, calma, Mara. Aí, não é tanto? Calma, Mara. Não? Vai com calma. Minha mãe, ela nunca me sufocou nesse sentido de, que nem a Pete falou, de não me deixar sair. Ela era bem liberal. Ela sempre foi super amigona, assim. Nunca tive nada de reclamações quanto a isso, não. Ela deixava, eu queria ir, eu ia, eu voltava. Ela ficava preocupada quando eu tirei carta, né? Que eu ia num bebê e tal, mas eu não... Eu tenho uma passagem interessante com essa história de mãe e do que a Pete estava falando, da gente reconhecer mais tarde, né? Eu me lembro que a primeira tatuagem que eu fiz, eu já era adulta, com um filho criado e tudo mais, e eu liguei para minha mãe muito preocupada, porque eu queria muito fazer. E eu fiquei muito preocupada com todo mundo, mas com ela em particular. Aí eu liguei para ela, mãe, estou pensando em fazer uma tatuagem, o que você acha? E botei o telefone de longe, assim, ela falou assim, filha, é para toda a vida, não é? Eu falei, mãe. Ela falou, pois é, quanto tempo você acha que a gente ainda vai viver? Fui lá e fiz a minha tatuagem. Então a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai aperfeiçoando isso que elas nos ensinam. Por isso que você vai acabar fazendo o que ela fazia. Érica, desculpa, mas é assim. O que é, Kiko? Vamos para o intervalo comercial, Kiko. Estouramos o tempo, estamos indo para o intervalo comercial. Voltamos já, depois do intervalo, com o Sexo, Arroz e Internet. Mas é assim, a minha mãe, ela ficava... Prepare suas malas e vamos juntos para a Disney com a Conexão Brasil. Hospedagem dentro do Complexo Disney. Visita todos os parques de Orlando. Tour de compras nos principais shoppings e outlets. Mega festa com os personagens da Disney. Guias e médicos brasileiros sempre junto com o grupo. Passeio de limousine e muito mais. Inscrições abertas para julho de 2013. Ligue já, 3632-9775. Conexão Brasil e você. Juntos, no mesmo sonho. Atenção, empresário. Proteja-se. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Registro de marcas, patentes, direitos autorais e assessoria jurídica. Ligue 3941-6015 e agende uma visita. 3941-6015. Munhoz Mendes Consultores Associados, marcas e patentes. Excuse me, is this the flight to New York? Oh, yes. Join us. Tô treinando meu inglês. Ciumenta. Disculpame, linda. ¿El vuelo para Buenos Aires es este? No, pero podría ser. ¿Qué pasa, hein? Tô treinando meu espanhol. Quem domina o conhecimento se dá bem. Faça FISC. O melhor centro de ensino do Brasil. 0800 773 FISC. FISC. Domina o conhecimento. Inglês e espanhol é FISC. O Lona Branca Festas e Eventos oferece soluções completas para eventos sociais e corporativos. Coberturas, pisos com acabamento diferenciado, cenografia, pistas de dança, climatização de ambientes, locação e criação de mobiliário e o bom gosto do Lona Branca Festas e Eventos estão à sua disposição. Locação de espaços Coliseu Center e Espaço Quinta Linda. Solicite um orçamento pelo site www.lonabranca-ribeirão.com.br ou ligue 3972-0002. O nosso Twitter está concentrado na Glaucia Galavotti. Está todo mundo querendo calmar ela, dizer que vai só rolar uma DR básica em casa, que vai dar tudo certo. E aí, aqui, ó, nos bastidores continuaram falando sobre família, sobre mãe, e até vazou uma coisa assim, minha mãe pegava no meu pé, coisa que não saiu antes no ar. Mas
o que acontece sempre nesse nosso derradeiro bloco do Sexo, Arroz e Internet? Eu fico pensando no que eu vou fazer depois que eu sair daqui. Porque, claro, eu não quero perder o gancho cultural que essas meninas sempre deixam para mim aqui. Então, o que eu fiz? Hoje eu passei, hoje não porque estava fechado, mas no final de semana eu passei lá na Paraler, porque eu sempre vou encontrar alguma coisa que eu curto. Então, eu curti. Nós estamos sem a vinheta do nosso Eu Curti? E hoje eu curti o engraxate que virou PhD. Alguém leu? Não. Não? Vamos lá. É muito grande a sinopse aqui. Eu vou ler para vocês no intervalo seguinte, na hora que a gente se despedir. Mas, ó, Gil Lúcio Almeida, o engraxate que virou PhD. Gostaria muito de saber, até porque nós temos na cidade um caso muito parecido com esse aqui, que qualquer dia a gente vai falar dele. O Eike Batista, do Eike Batista, O X da Questão. Todo mundo já ouviu falar desse livro. Eu não li ainda. Alguém leu? Não, é bem recente esse livro, né? É, mas ele pega os lançamentos O Ike não. É Ike ou Eike? É Ike, eu falei errado, então é ai, que tristeza. O Eike, na verdade, quando eu penso nele, aquele que me perdoa, mas eu só lembro da coleira. É engraçado, é uma coisa que é a única desculpa. Eu mas lembro. Eu vou ler eu vou ler para ver se eu consigo tirar essa imagem que ficou. Sem Limites para o Sucesso. Tom Ferry com Laura Morton. Sem Limites para o Sucesso, tudo lá na Paraler. Claro que você não vai perder qualquer um desses três, até porque você precisa aprender a falar Ike, não Ike. Meninas, o que vocês estão lendo? O que você está lendo, Pete? Estou lendo Tia Júlia e o Escrevinhador, do Mário Quintana. É muito legalzinho, muito gostoso. Um livro que eu ganhei de presente na Folha de São Paulo. Facílimo. Delícia. E você, Érica? Ixi, que Histórias íntimas. Uau! Da Mari Del Priori. Mari Del Priori. Ela é historiadora, PhD em História Brasileira, é bárbaro. E principalmente na mulher brasileira, né? Mulher o forte dela, a especialidade dela é a história da mulher brasileira. Ela faz uma leitura da sexualidade da mulher desde a época do Império até os dias atuais. E ele é todo ilustrado com desenhos de época mesmo. Ô, Érica, eu tô para te falar que tem homem que não consegue fazer essa leitura nem da hora que acorda até a hora que vai dormir. Você imagina do Império até agora, entendeu? Acho que vale muito a pena. Gente, mas é lindo. Ela vai relacionando o modo de vestir, o modo de falar, e tudo as influências, as influências europeias, as influências americanas. E vai avançando no tempo, né, aqui no Brasil, e sempre falando da sexualidade da mulher. É muito bacana. Muito bacana. Você está lendo o que, Glaucia? Estou lendo o livro da Nádia Gottlieb, não sei como é que ela é até de Ribeirão. E sobre a Clarice Lispector, que eu adoro, aliás, uma vida que se conta, Clarice, uma vida que se conta. Muito bem ilustrado a história dela, muito bem ilustrado. Está fluindo bem ou tem que digerir devagar? Não, o começo ele é meio... Cansa um pouco, assim, porque é muito documentário, assim, mas eu acho que vai chegar numa... Não tem como não gostar. É um livro para você estar sempre lendo, não é esse daí? Eu adoro livro assim. Não é um assim. livro que você não lê, você está sempre lendo. Sempre lendo. Yara, tá lendo alguma coisa? Estou lendo Nos Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier. Que tem a ver com o que você acredita e que Chico Xavier é sempre qualquer... Também 10 anos de Chico Xavier, da morte do Chico Xavier, daí me veio vontade de ler. Muito bacana, tô falando disso e a gente fica pensando nas coisas que eu tinha que dizer, porque assim, quando começa a falar de livro, se duvidar, eu faço o programa inteiro só falando de livro. Mas hoje é aniversário de uma pessoa muito especial que eu estava esquecendo de falar, e eu não sei por quê, porque afinal de contas a mulher dele está aqui e teria que ter me lembrado. Kleber, muito obrigado pelos empréstimos semanais que você faz a Cris Benegucci. Um beijo para você, feliz aniversário. Por favor, manda um beijinho para ele. A gente estava esquecendo, que mancada. Eu estava aqui para isso, para lembrar hoje. Um beijo, Cléia. Feliz aniversário para você. Pronto, feito esse momento íntimo, né, Érica? Eu queria dizer o seguinte para você aí de casa. Um programa como esse tem lá as suas vantagens e as suas desvantagens. A vantagem é que hoje é um feriado, por exemplo, está todo mundo em casa, de pijama, desde cedo, e a gente está aqui de batom, maquiada, salto alto, fazendo parecer que a gente é sempre assim fina, né, no dia a dia, para fazer um programa para você cada vez mais inteligente, cada vez mais reflexivo. A desvantagem é que essa é a desvantagem. A vantagem é que você está sempre podendo falar com você aí de casa e está trazendo através da câmera toda a energia que você precisa para continuar seguindo. Então hoje eu tenho que fazer uma deferência muito, muito especial ao pessoal que monta o meu cenário. Esses meninos, que é da Perfeição e que está sob a batuta do Doni,
Todas as segundas-feiras vêm aqui no meio da tarde, ajudam a montar, voltam à noite, desmontam e montam o meu programa, sempre com um sorriso no rosto e sem ganhar um tostão com isso. Então, quero agradecer do fundo do meu coração a participação deles todos. Quero também agradecer ao Canal 20, que deixou que hoje esse fosse o único programa ao vivo da casa. A casa está aberta só para nós. Ao Kiko Magrini, que veio agora à noite, o Adriano, enfim, se eu for nominar todo mundo, vou acabar esquecendo. E a vocês, meninas, que deixaram suas famílias, suas casas, num feriado tão lindo como hoje, só para participar aqui do Sexo, Arroz e Internet. Quero já marcar um próximo encontro com vocês. Foi uma delícia. Obrigada. Pode ser? Elas estão despedindo, porque, Kiko, você já está fazendo dedinho para mim? 2 minutos. Tá, bom, então eu queria que vocês deixassem aí essa coisa da relação delicada. Queria que vocês deixassem uma impressão geral do que vocês tiraram de conclusão hoje aqui. Vocês conseguiram concluir alguma coisa? Acho que não tem que concluir nada, tem que se falar sobre o assunto. E o que eu deixaria mais uma vez é que sejam delicadas nas suas relações, sejam delicados nas suas relações. Érica? Eu acho que o respeito é o que deve permear, né? Todas as relações. Do chefe para o subalterno, da mãe para o filho, do filho para o pai, do filho para a mãe, da vizinha para o vizinho, enfim. Respeito eu acho que é fundamental e o respeito é uma prova de amor, né? E eu acho assim, eu sou uma poliana, né? Eu estou sempre acreditando, eu acredito sempre, sabe? Então, respeito para mim é uma palavra que eu busco diariamente. A minha mãe dizia que respeito é uma fita métrica. Exato, olha que gracinha. Não é bacana isso? É verdade. Glauci? Eu acho que a gente tem que tentar controlar só a gente, não querer controlar o outro. Deixa Muito que o outro se bom. controla. Nossa, isso é Tô um lendo bom até aqui no conselho. Facebook, ó, controle o seu destino ou alguém controlará. Uau! Jack Welch, nunca ouvi falar, mas é um grande amigo, um amigo que às vezes eu entrevisto, que escreveu no Facebook, eu achei muito legal, até abri aqui. Yara? As críticas, eu acho que a gente tem que controlar as críticas, porque a gente tem que elogiar mais, né, nas nossas relações, em vez de chegar e criticar a sua roupa, criticar o que você está falando, te elogiar, olha como você tá bonita. Eu né? sei, obrigada. E aí eu queria me despedir de vocês de casa, porque o nosso tempo está estourando e eu queria dizer o seguinte, não é qualquer programa, desculpa, vaidades à parte, não é qualquer programa que consegue reunir essas mulheres tão inteligentes numa só sala, discutindo só para você. Jornalistas emprestados dos outros canais, quero agradecer a IPTV com todo o meu coração por todo esse empréstimo à Secretaria da Cultura, obviamente, ao seu marido também, entendeu? Ao seu bebê. Cris, um beijo, muito obrigada, meu filho Vitor, Kiko. A gente acabou. A gente volta semana que vem com Sexo, Arroz e Internet imperdível, porque ele é feito por você. Até lá.